Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora, desejo que todos sejam ricamente abençoados pelo nosso Senhor neste dia, nesse momento em que você está dedicando alguns minutos para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo para uma breve reflexão. O nosso versículo, o versículo que nós vamos dedicar ao nosso tempo de reflexão nessa oportunidade, é carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós não vamos falar, dissertar a respeito de cada um deles aqui. Não é esse o nosso objetivo. Não é nosso objetivo doutrinar ninguém a respeito de cada um desses frutos, mas trazer uma reflexão que nos leve a fazer uma autoanálise, porque sabemos e cremos que o Evangelho de Jesus é destinado ao indivíduo. Ele chamou cada um dos seus discípulos individualmente. Ou seja, cada um daqueles que creram em sua palavra e tornaram seus seguidores, desde o chamado, isso aconteceu de forma individual. E seguir a Jesus também foi uma decisão pessoal. É claro que eles se reuniam entre eles, pessoas que tinham a mesma fé, se reuniam e tinham companheirismo ali com Jesus, mas o chamado não foi coletivo, foi individual. E receber o Espírito Santo, ter atitudes relacionadas a quem tem o Espírito Santo e dá vazão ao Espírito Santo, permite que o Espírito Santo lhe dirija, também é individual. Ele virá nos buscar, cremos assim, na sua segunda vinda, e vem para buscar um povo, mas um povo formado por indivíduos. Então a nossa fé tem que ser individual. O nosso relacionamento para com Deus é individual. Nós podemos fazer parte de um grupo, estarmos reunidos com pessoas que têm a mesma fé, como a palavra de Deus diz, fé igualmente preciosa, mas, todavia, a nossa fé, a nossa sustentação espiritual na palavra tem que ser individual. A nossa decisão é individual. Então, dar os frutos do Espírito, produzir os frutos do Espírito através das nossas atitudes, também é algo individual. Nós podemos, claro, naturalmente produzir isso no coletivo e conviver com pessoas que têm o mesmo espírito e as mesmas atitudes, que produzem os mesmos frutos, mas é porque cada um está produzindo esses frutos individualmente. Então a análise, ela deve ser individual. E como é que eu faço essa análise? É olhar para mim mesmo e perceber, verificar e principalmente pedir a Deus que me ajude
a produzir esses frutos. Porque eu posso ter recebido e ser cheio do Espírito Santo e não produzir esses frutos. Incrível isso, não é? E sabe por que isso acontece? Porque às vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, mas não permitimos o Espírito Santo agir por nós. Nós não permitimos que o Espírito Santo tome controle do nosso ser e ele, então, nos ajude a ter atitudes do Espírito. Nós ficamos ainda agindo pela nossa carne, pela nossa emoção, pelos nossos sentidos. Não permitimos que o Espírito Santo tome controle de nós, mesmo ele estando morando em nós. Isso é muito sério, isso é muito profundo. E cabe a nós não ficar analisando o nosso amigo, o nosso companheiro, nosso irmão, nossa irmã, para ver se ela está produzindo. Não, a fé é individual, a salvação é individual, cabe a mim analisar a mim. Cabe a mim refletir se eu estou produzindo esses frutos. E se eu não estou produzindo esses frutos, de nada adianta eu me ligar a alguma organização ou algum grupo. Não, a questão é individual. Se eu estou em companheirismo com outras pessoas ou não, o fato de produzir ou não, isso é comigo. Eu posso estar rodeado de pessoas que produzem esses frutos aqui e não produzir. Porque não é o fato de estar junto que me faz produzir, mas é o fato de o Espírito Santo em mim me ajudar, ou seja, eu permitir que o Espírito Santo em mim produza esses frutos do Espírito. Então, a nossa indicação, nossa reflexão é: façamos hoje e em todos os dias da nossa vida, no nosso momento de reflexão, essa análise. Parar, pensar, pedir a Deus que nos ajude a compreender o que é o agir de cada um desses frutos do Espírito. Como é que eu posso agir no meu dia a dia, agir com atitudes que demonstram, que provam que eu estou agindo, produzindo esses frutos do Espírito. E se eu não estou agindo, então isso é a análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Cada um de nós temos que fazer. Se eu não estou produzindo, cabe a mim a pedir ao único que pode nos ajudar a produzir, que é o Espírito Santo. Devemos então pedir pelo Espírito Santo: me ajude, Senhor. Me ajude a permitir que o Senhor me tome para que eu produza esses frutos do Espírito. Então a responsabilidade é minha, é individual, é com cada um. Não é eu cuidar, ver se o irmão está produzindo. Não tem nada a ver. Eu não tenho nada com o irmão, com a irmã, eu tenho comigo. Minha fé é individual. Eu é que preciso olhar para mim, ver se eu estou produzindo, e se eu não estou produzindo, aí eu tenho que buscar a ajuda de Deus para que Ele me ajude a confiar mais nele, para que eu permita que o Espírito Santo em mim produza os frutos do Espírito. Amém? Desejo que Deus tenha falado no seu coração. Desejo que você seja muito abençoado. E se você gostou, continue nos acompanhando, inscreva-se no canal, para que nós possamos ter esse contato frequente, né? Para que nós possamos juntos compartilhar esses temas, essas reflexões que têm por objetivo elevar o nível da nossa fé em Cristo, elevar o nível da nossa fé na palavra. É a palavra que nos prepara para nós vivermos o nosso dia a dia e produzir os frutos do Espírito. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Até breve.